bastante aí. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és lindo, Tu és adorado neste lugar. Amém, irmãos? Diga amém bem forte aí. Aleluia. Sente aí no seu lugar. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais um terça a mais. Mesmo com esse clima frio. Pastor Marcos, como a gente tem uma vontade maior de ficar dormindo nesse tempo, né? Mas estamos aqui, vencemos essa barreira, glória a Deus, irmãos, e nós não iremos parar, pelo contrário, só iremos avançar em nome de Jesus, cada dia mais. Nós estamos falando sobre uma igreja irresistível, você que tem nos acompanhado aí, você tem entendido as palavras que a gente tem trazido aqui. A primeira foi fortificada na palavra, sobre uma igreja que vive dessa forma. Semana passada com o pastor Josal também tivemos uma palavra poderosa aqui, comunhão em alto nível, e hoje nós iremos falar sobre uma igreja acolhedora, amém? Semana que vem, uma igreja que influencia a sociedade e, por fim, uma igreja cheia do Espírito Santo. Não perca isso por nada, amém? Glória a Deus. E o intuito dessas palavras é realmente nós, como igreja, nos fortalecemos em todos os aspectos. Tá? Então, vamos lá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, já no livro de Romanos, capítulo 15. Amém? Foi proposital, um pouco proposital, né? Esse tema cair bem nessa semana, porque nós temos aí no sábado o curso do acolhimento, estamos falando sobre isso. Tem muita gente nova, né, pastor Marcos? Que se inscreveu no acolhimento, glória a Deus por isso. Vai ser um treinamento grandioso aqui no próximo sábado. Você que ainda não fez e gostaria de fazer sua inscrição, estaremos ali no final, você pode fazer pela internet também. Nos stories da igreja sempre tem ali aparecendo a nossa imagem junto com o link para você se inscrever. Glória a Deus. Mas quando a gente fala de uma igreja acolhedora, nós não podemos pensar somente no ministério do acolhimento, né? Porque a gente começa a segregar para alguns lugares determinadas atividades da igreja. Então, se fosse assim, somente o pastor teria que pregar a palavra. Isso não é correto pensar assim. Então, somente os acolhedores, somente quem faz o curso faz parte de uma igreja acolhedora. Não é assim que funciona. Amém, queridos? Então, que nós possamos entender isso, que uma igreja acolhedora somos eu e você, agindo onde nós estivermos, da forma que nós estivermos, ministrando e mostrando Jesus para as pessoas e cheios do Espírito Santo em todo o tempo. Ok? Glória a Deus. Não deixa o frio te pegar aí não, viu? Vai fazendo assim, esquentando, sei lá, dá um jeito aí. Amém, irmãos? Vamos ler então o livro de Romanos, capítulo 15. A partir do verso 1 diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa versão aqui é puxada, né? Amém? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificar. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, verso 7, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Amém? Essa aqui é a versão NAA, Nova Almeida atualizada. Talvez não esteja conforme a sua aí, mas nós estamos tendo aqui um ensinamento para nós sobre suportarmos as pessoas que são fracas na fé, para nós suportarmos pessoas que estão chegando perto de nós, para nós suportarmos, ensinarmos e conduzirmos pessoas para perto de Deus, que não estão no mesmo patamar que eu e você estamos. Nós precisamos, queridos, como uma igreja acolhedora, entender que o nosso papel é, como igreja, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nosso papel também é acolhermos as pessoas que forem chegando.
E nós precisamos entender isso como igreja nesses dias, irmãos, porque a colheita está muito grande. Nós temos visto aí, vamos pegar a nossa igreja aqui, né, nós temos visto muitas pessoas participando, muitas pessoas chegando, muitas pessoas sendo inseridas. Se você pegar lá em Atos 2, quando Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, ele traz uma mensagem, ele prega, diz que no final daquela ministração se convertem 3.000 pessoas. Imagina só, queridos, como que era o nível dessa igreja na questão de acolhimento, ensinamento. E uma coisa que eu tenho pensado na palavra, quando a gente lê esse texto de Atos capítulo 2, quando Pedro traz uma ministração e as pessoas se convertem, não era uma conversão duvidosa, era uma conversão de fato que aconteceu. Pessoas mudaram o seu jeito de viver de uma vez por todas. Porque hoje as pessoas podem, a gente não está julgando ninguém aqui, esse não é o nosso papel, mas hoje as pessoas se dizem convertidas, se dizem cristãs, e de fato as suas condutas e as suas atitudes não mostram isso, amém? Mas então, queridos, vamos pegar aqui nesse texto de Atos como que era preciosa a comunhão e a unidade dessa igreja. O texto que a Bárbara leu aqui faz parte disso que eu estou falando, pessoas que compartilhavam o pão, que permaneciam juntas na oração, que eram umas pelas outras. Isso era uma igreja acolhedora e poderosa. E a palavra diz que ali o Senhor ia acrescentando todos os dias. Amém? Então, uma igreja acolhedora, queridos, eu quero primeiramente tirar da tua mentalidade essa ideia de que acolhimento é somente o abraçar lá na porta. Né? Às vezes a gente até de uma forma errada, a gente traz isso aqui para o nosso convívio, para o nosso púlpito aqui, que você vai fazer parte do acolhimento, você vai abraçar como ninguém, né? Faz parte. Teve uma época aí, isso vai voltar em nome de Jesus, a gente era conhecido como a igreja do abraço. O Covid meio que anulou isso, né? Mas, queridos, faz parte também o acolhimento, o abraço, o sorriso e tudo mais, mas uma igreja acolhedora é aquela que consegue abraçar todos os tipos de pessoas e, de alguma forma, fazer com que ela se sinta bem, ministrando Jesus para a vida dela. Estou sendo claro aqui? Amém? Porque se nós abraçarmos bem, se nós sorrirmos para as pessoas, se a gente conduzir ela para um lugar, se a gente não conseguir ministrar Jesus na vida daquela pessoa, mostrar que existe algo diferente em mim e em você, se a nossa conduta, a nossa vida não mostrar, conforme Paulo nos diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, queridos, aí a gente está fazendo um negócio sem procedência. Vai ser somente uma fachada. Amém, queridos? Então, uma igreja acolhedora é aquela que abraça, aquela que suporta, aquela que consegue trazer a pessoa para mais perto de Deus, e também que abraça, que faz todo esse tipo de trabalho. Ok? A gente vai entender isso aqui conforme eu for lendo os textos com vocês. Então, o último texto que a gente leu aqui, versículo 7, diz assim: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Amém, gente? Primeiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês, o que é acolher? Para a gente entender isso que eu falei. Acolher significa o seguinte: oferecer refúgio. Vamos ler juntos isso aqui? No 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Oferecer refúgio, proteção. Tudo isso aqui faz parte de nós acolhermos as pessoas. Quando você oferece refúgio, uma proteção, conforto físico, abrigo, amparo, ou quando você oferece hospitalidade, você está acolhendo as pessoas. Isso aqui, segundo o dicionário, segundo aí, tirando toda a parte cristã e bíblica do negócio. Isso aqui é o que está escrito no dicionário para todos nós lermos. Amém, gente? Então, isso aqui faz parte, quando você faz tudo isso aqui, você oferece o acolhimento para as pessoas. É por isso que o nome do nosso ministério aqui chama-se acolhimento. Porque nós oferecemos isso aqui para as pessoas. Mas, irmãos, entenda algo, isso é um trabalho para toda a igreja realizar, amém? Quando você recebe pessoas lá fora, quando você está próximo de pessoas, e você está ministrando pessoas, você está acolhendo ela para o reino de Deus, você está entregando para ela aquilo que é para ser feito, você está indo por todo mundo e pregando o Evangelho. Ir por todo mundo não é você pensar somente em viajar para você pregar o Evangelho, não é isso. É você ir aonde você alcança hoje
e ministrar às pessoas, as pessoas chegarão até você, e você terá um bom acolhimento, que é tudo isso aqui que nós falamos, mais palavra para ministrar para aquela pessoa. Presença do Espírito Santo para que você mude o ambiente onde você está e aquela pessoa possa também ser inserida nisso. Amém, queridos? Enquanto eu estou falando aqui, vai pensando se você hoje é uma pessoa agradável de estar perto. Amém? Pense nisso um pouco e depois a gente vai falar sobre isso. Então eu quero falar sobre um rapaz aqui, um homem, alguns aqui que são de algum tempo para trás da igreja, de 3 anos para trás, ouviram falar muito sobre isso, que é um homem chamado Barnabé. Alguém aqui não conhece a história de Barnabé? Barnabé, irmãos, o significado de Barnabé é filho da consolação. Amém? Esse homem teve um papel, um dos maiores acolhedores que a gente vê na Bíblia era esse homem. A gente vai entender o porquê aqui. O maior que nós podemos ver foi Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus em relação ao acolhimento, amém, gente? Mas Barnabé, ele teve um papel muito importante na conversão e também no ministério de 2 homens na Bíblia. E o primeiro que nós vamos falar aqui é Paulo. Irmãos, Paulo, como todo mundo sabe, ele era um perseguidor, ele procurava, intentava contra as pessoas que anunciavam o Evangelho. E ele em uma viagem que ele estava indo fazer esse papel, ele se encontra com Jesus, fica um tempo cego e ele começa, ali naquele tempo ele se converte. Ali naquele momento ele conhece a Jesus. No início do livro de Gálatas ele mostra que tudo que ele sabe, tudo que ele ministra foi entregue de Jesus para ele. Amém? Só que quando ele tinha uma conduta de vida, e depois ele passa a ter outra conduta de vida. Ele passa de perseguidor para servo, amém? E a palavra diz em Atos capítulo 9, que aonde ele tentava se inserir era difícil, porque pela antiga conduta de Barnabé. Estou sendo claro aqui? A antiga conduta de Barnabé fazia com que existisse dificuldade dele se inserir no meio das pessoas que estavam anunciando o Evangelho. Amém? Até que aparece esse homem chamado Barnabé, o filho da consolação. A palavra diz que ele pegava Paulo pela mão e entrava e saía dos lugares, e isso deu o que para Paulo? Deu crédito para que Paulo pudesse pregar o Evangelho nos locais onde ele não conseguia acesso. Amém, gente? Então vocês conseguem enxergar como Barnabé, como a atitude desse homem, existe livro, o Fator Barnabé, a gente falou muito sobre isso aqui na nossa igreja. Mas esse homem, irmãos, talvez você esteja tendo aí uns tilt na cabeça em relação ao que eu estou falando aqui, a gente falou muito desse homem, muito Barnabé. Mas foi uma atitude, irmãos, preciosa que esse homem teve para que Paulo pudesse ser inserido na cultura daquele povo, no meio daquele povo, nas células daqueles dias, nas igrejas, nos lares. E Paulo começou ali o seu ministério, irmãos. Então, olha só como foi importantíssimo o agir de um homem no acolhimento para com Paulo. Então, o acolhimento, irmãos, não é somente abraçar, não é somente você ter um papel na igreja, talvez até mesmo forçado. O acolhimento é você pegar as pessoas pela mão e acrescentar na vida dela em relação ao reino de Deus, em relação à nossa igreja. Ou outras igrejas, ou outros lugares que você vai frequentar, mas você precisa entender a preciosidade que existe se você for uma igreja acolhedora. Amém? Que é um exemplo, nós tivemos aqui que levantaram domingo, são 17 visitantes. Que levantaram, tinha muito mais. Alguém percebeu isso aqui? Estava um rebuliço aqui domingo. Então, queridos, existe hoje um chamado para mim e para você como igreja, para nós acolhermos o povo que está chegando. Amém. Glória a Deus. E vai chegar tudo que é tipo de pessoa aqui, irmãos. Amém? Se você está aqui, você é líder de célula, vai chegar qualquer tipo de pessoa na sua célula. Você pensa que não? Então existe para nós, irmãos, um preparo para que eu e você possamos ser essa igreja que acolhe bem as pessoas. Repito a pergunta. Você é uma pessoa agradável de estar perto? Amém? E esse homem chamado Barnabé, um dos maiores acolhedores da história, fez um papel importantíssimo na vida de um dos maiores pregadores que a gente conhece. Conhece, que a gente já ouviu falar, o que a gente leu, né?
Amém? Que é Paulo. E esse cara faz um papel tão grandioso na vida de Paulo, só que ele entende, irmãos, como é precioso o acolhimento que ele fez e a importância que ele fez, porque chega um momento da vida dele que ele entende que Paulo já está maduro, que Paulo já consegue caminhar e que Paulo já consegue fazer o que ele estava para fazer, o que ele nasceu para fazer, o que ele foi chamado para fazer. Em Atos capítulo 15, esse mesmo Barnabé que acolheu Paulo, a palavra diz, algumas versões diz que houve uma desavença entre eles. Por quê? Porque o mesmo Barnabé, que era o cara que aconselhava, que pegava pela mão, que inseria no meio da igreja, no meio do povo de Deus, ele enxerga a necessidade de fazer a mesma coisa que ele fez com Paulo na vida de outro homem. Quem sabe o nome desse homem? O nome desse homem. Alguém sabe? Marcos, ou João Marcos. Paulo não quis caminhar com ele, porque no capítulo 13 de Atos, esse homem chamado Marcos, ele abandona a obra e deixa Paulo e Barnabé. E depois Barnabé quer caminhar com esse homem e Paulo não aceita. Olha só, o homem que foi acolhido. A palavra diz que houve desavença entre eles, então Paulo foi para um canto e Barnabé foi para outro lado com esse homem chamado João Marcos. Amém? E mais uma vez entra em cena o papel de um acolhedor, Barnabé. Você não vai ouvir muito falar sobre esse cara na Bíblia, mas de Paulo você escuta. E ele traz esse acolhimento, ele faz brotar algo no coração de João Marcos, ele faz brotar o reino de Deus, ele faz brotar ali uma maturidade, um homem que abandonou no capítulo 13, abandona a obra ali, vai embora, de repente ele aparece de novo e ele vai com Barnabé. Barnabé faz um trabalho na vida desse homem. Esse homem é o Marcos que escreveu o livro de Marcos, que deu nome a muita criança nessa terra, né? Inclusive o pastor Marcos. Né, pastor Marcos? Né, não sei onde foi o exemplo, mas existe Marcos na Bíblia, que deu nome a muita gente nessa terra, e vai dar nome a muita criança ainda. Esse foi o escritor de Marcos. Se você achava que era um discípulo de Jesus, amém? Não deixa de ser, né? Mas não era um dos 12. Amém, irmãos? Olha só a importância de um homem que acredita na mudança das pessoas. Nós precisamos entender, queridos, que a gente quer, às vezes, andar somente com quem faz o que a gente quer, com quem fala o que conforme a gente pensa. E isso vai nos limitando no acolhimento, vai nos limitando ao poder de ministrar Jesus às pessoas, vai nos limitando ao poder, através do Espírito Santo que nós temos, de ministrar mudança de vida nas pessoas. Se você analisar o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, eu já preguei isso aqui na igreja. Em 1 Samuel, se eu não me engano, 23, Davi se recolhe em uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E a palavra diz que 400 homens se juntaram a Davi. E a palavra diz que eram os empresários daquele tempo, eram os mais ricos, eram os homens mais prósperos e os mais corajosos, amém? Não. A palavra diz que eram os endividados, os homens cheios de BO, cheios de problemas, se juntaram a Davi. Irmãos, entenda, Davi estava fugindo do rei Saul. Imagina a mente de Davi, o peso que estava em Davi, mas Davi era um acolhedor nato. Em 1 Samuel você enxerga todo esse cenário grotesco para Davi, difícil de se viver. Homem fugindo de um rei, imagina só. E ainda tinha que aturar 400 homens reclamando perto dele. Endividados, poxa vida, eu tenho que pagar a Maria, eu tenho que pagar a padaria, eu vou morrer, eu tenho que pagar o agiota. Era um misto de sentimentos ali naquela caverna, era uma doideira. Mas em 2 Samuel, mais para frente você vai enxergar que esses homens se tornaram muito valentes. Davi acolheu esses homens, Davi conseguiu transformar a vida desses homens para todo sempre. Aí vem aquele texto que eu gosto demais, que tem os 3 valentes lá, Jabezão, Eleazar e Samá, que um cara sozinho enfrentou com uma lança 800 homens e venceu. Amém, queridos? Olha o poder que existe quando nós entendemos que o nosso acolhimento, a nossa atenção,
o nosso abraço, o nosso ministrar na vida das pessoas, a nossa oração, o nosso caminhar junto, o nosso dia a dia ministrando a palavra, pode fazer diferença na vida das pessoas nesses dias. Então o acolhimento, irmãos, no reino não é somente a gente abraçar, é muito mais do que isso. Amém? É você direcionar a pessoa para os braços do Pai. A nossa conduta, o que nós fazemos aqui no púlpito, o que nós fazemos na nossa casa, o que nós fazemos na nossa cela, o que nós fazemos no nosso trabalho, faz parte de um acolhimento no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixando um pouco de falar de Barnabé, eu quero falar um pouco sobre Jesus, que foi o maior acolhedor. Jesus, ele veio realmente para, trazer uma conduta totalmente diferente ao que nós pensamos. Jesus pegou os fariseus, irmãos, e invertia assim, o que os caras pensavam. Ele esmiuçava os pensamentos, era muito louco. Você não pode curar no sábado, cara, como assim? Então os pensamentos dos doutores da lei, que somente liam, estudavam, mas não aplicavam de fato, não enxergaram que o próprio Messias, que eles tanto esperavam e pregavam, estava à frente deles. E esse Jesus, irmãos, começou e veio na terra. Primeiramente, ele chama os improváveis. Ele chama o publicano, o cobrador de impostos, ele chama os pescadores. Amém? E é assim, tem leituras dessas que a gente lê no Novo Testamento que nos emocionam. Não sei se você tem esse costume. Quando você lê, irmãos, por exemplo, a pesca maravilhosa, quando acontece lá a vinda dos peixes para o barco, Jesus era muito legal, é muito legal ainda. Não está morto, né? Sabe, queridos, então, Jesus, ele nos mostra que nós precisamos ser acolhedores. Jesus era acolhedor, cara. Jesus, ele deixava de comer para atender o povo. A minha comida não está em satisfazer o meu estômago, está em cuidar do povo. E Paulo nos diz para nós sermos imitadores de Cristo, mas o que é ser imitador de Cristo para você? Quando a gente entende, a palavra nos diz para nós fazermos obras maiores das que Jesus fez. Uma das obras de Jesus na terra foi acolher o povo. Foi jantar com Zaqueu. Foi dar um abraço num leproso. Esse era Jesus. Amém? Que eu e você sejamos acolhedores como Jesus. Se eu e você, irmãos, nós não estivermos dispostos a aturar as pessoas nesses dias. Aturar, tem pessoas que têm que aturar mesmo. Amém, gente? Eu não estou falando do teu filho, não, e nem da tua esposa. Não cutuca a esposa aí, não. São pessoas que chegam, irmãos, que vai fazer o teu caráter crescer cada dia mais. E como que tem? Se nós não estivermos dispostos, irmãos, a lidar com a traição, nós não estivermos dispostos a lidar com a maledicência que falam da gente, pessoas que vão nos trair, se a gente não estiver disposto, irmãos, a lidar com pessoas que são impulsivas, a gente não consegue mais pregar a Jesus, porque foi isso que ele fez o tempo todo nessa terra. Jesus não veio e só abraçou as pessoas que faziam bem a ele. Pelo contrário, ele abraçava as pessoas que faziam mal a ele. Olha só que nível de acolhimento é esse. É esse o homem que Paulo nos mostra para nós sermos imitadores, como ele era de Cristo. Percebe, irmãos, quando nós estamos falando para pessoas aqui que conhecem a palavra, amém? Amém? Perceba que quando Judas vem, Jesus já sabia o que Judas ia fazer. Na última ceia ele diz assim: um de vocês não tem parte comigo. O que você precisa fazer, vai e faça depressa. Esse homem vai, combina tudo com os soldados, ele volta. E naquele momento onde ele dá um beijo em Jesus, Jesus o chama de amigo. Irmãos, se tem uma pessoa que existe, que já existiu, que existe aqui, que está na palavra, que é Jesus, esse homem nunca foi hipócrita. Mesmo diante de um beijo de traição que ele sabia que ia acontecer, ainda assim ele acolheu Judas como amigo. A palavra é assim: por que você veio aqui, meu amigo?
Sabe, irmãos, então esse é o homem que acolhia até mesmo o traidor na hora da traição. E uma igreja irresistível, irmãos, é uma igreja de pessoas que se parecem com Jesus, não querendo, porque a gente ora muito pelo avivamento e o negócio todo, mas a gente esquece do acolhimento, de abraçar, de tratar bem, pagar o mal com o bem. Pessoas que nos tratam mal, a gente trata bem. Amém, irmãos? Então, se a gente não tem esse entendimento de uma igreja acolhedora, fica aquela igreja de pessoas bicudas e emburradas umas com as outras, um passa por aqui, outro passa por aqui, se vê no mercado, desvia a gôndola. E eu pergunto, está certo ou está errado um negócio desse? Então a gente entende que acolhimento, uma igreja acolhedora que a gente está falando hoje, irmãos, é somente abraçar ali na frente, acabou. O acolhimento vai muito mais do que isso. Amém, queridos? Lembram da parábola do bom samaritano? O que aconteceu ali? Foi um acolhimento. Investiu dinheiro, investiu tempo, investiu óleo, investiu vinho. Isso é acolher. Amém, queridos? Glória a Deus. Pessoas com quem Jesus sentou, Zaqueu, abraçou leprosos, chama como seu discípulo Mateus, um publicano, cobrador de impostos, pecadores e prostitutas. E acolheu todo esse povo. Amém, irmãos? Que isso seja o nosso coração, que a conduta do nosso coração, o nosso entendimento, o nosso pensamento seja conforme foi o de Jesus. Que não se importa com a condição das pessoas. Que não faz da igreja um jogo de interesses. Que não chega perto de pessoas somente pelo que elas podem oferecer, pelo contrário, chega perto das pessoas tentando oferecer algo. As pessoas que pisarão aqui nessa igreja, irmãos, eu estou falando do nosso contexto hoje, elas estão atrás de algo. Elas estão atrás de Jesus, amém? Mesmo que elas não saibam que é Jesus, elas estão atrás de Jesus. O vazio na alma, aquele buraco, aquele negócio que não tem preenchimento, é Jesus que elas estão procurando, irmãos. Foram nos médicos, foram nos psicólogos e não conseguem encontrar um preenchimento para aquele vazio. Isso é acolhimento, quando você pega essa pessoa, abraça, conforme fez o bom samaritano. E você leva essa pessoa para mais perto de Jesus. Que você seja essa igreja acolhedora. Que eu e você sejamos comunhão em vida em todo o tempo, mas que nós não venhamos esquecer de sermos acolhedores. Que o teu sorriso, irmãos, cheio do Espírito Santo, possa ministrar a vida de pessoas. Amém? Dê lugar ao Espírito Santo nesses dias. Tá? Já vou chegar na questão da pergunta que eu fiz para vocês, se você é uma pessoa agradável de estar perto. Amém? Porque a gente às vezes está muito cheio de Deus, a gente lê o livro, a gente lê a Bíblia, aquele negócio todo, a gente fica aquele cara empanzinado, sabe? Ninguém quer ficar perto porque nós somos crentes chatos. Amém? Tem aquele ditado que está rolando por aí, né? Deus chamou você para ser sal, mas não precisa ser grosso. É ou não é verdade? Uma das coisas que eu ouvi essas semanas atrás aí, queridos, que uma das características do sal é gerar sede no povo. Eu falei, meu Deus. Então, quando você é chamado para ser sal, queridos, você vai gerar sede no povo. Então, nós precisamos entender, queridos, de fato, o que é ser uma igreja acolhedora. O que é ser uma igreja que ministra a vida de pessoas, seja com o seu falar, seja com o seu agir, seja com o seu jeito de ser, mas que você, de alguma forma, acrescenta para a vida de alguém. Amém? Conforme fez Barnabé, queridos, ele enxergou que existia algo diferente em Paulo, que Paulo tinha mudado. E ele pega pela mão, vamos ler, abre lá a sua Bíblia em Atos capítulo 9, voltando um pouco para falar de Barnabé e Paulo. Verso 26. Quem achou, diga amém. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé
o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Até aí. Então enxergue que ele foi inserido no contexto da igreja por alguém. Esse também é o meu e o seu papel, assim como foi o de Barnabé. Acreditar nas pessoas, acolher, não andar somente com quem te agrada. Irmãos, fazer comunhão somente com quem te agrada. Estou sendo claro aqui com vocês? Glória a Deus, então. Então eu e você precisamos ser pessoas, queridos, intencionais em integrar. Quero te fazer uma pergunta. Não sei quanto tempo você participa dessa igreja, não sei quanto tempo você é cristão, não sei quanto tempo você está inserido no nosso contexto aqui, mas existe algo dentro de você, falas, condutas que vão hoje ministrar a vida de pessoas como um acolhimento? Será que hoje não nos falta, queridos, o mover do Espírito Santo nas nossas vidas para que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam na vida dos nossos irmãos? Será que hoje não nos falta a conduta, irmãos, o agir do Espírito a nosso favor para que a gente consiga enxergar as coisas num futuro próximo na vida de alguém? Será, irmãos, que não nos sobra hoje nos nossos olhares, na nossa fala, na nossa língua, maledicência em relação às pessoas que não estão conforme nós pensamos? Será que hoje, irmãos, não nos sobra um olhar de julgamento para aquela pessoa que precisa do meu e do seu auxílio? Esse é o ponto, irmãos, que eu quero chegar com vocês, porque às vezes a igreja está deixando de integrar, de interagir, de ganhar pessoas, porque nos falta solidariedade e nos sobra julgamento. Porque eu estou tão cheio do meu padrão e do meu entendimento, do meu jeito de ser, que tudo aquilo que não está conforme eu penso, eu tenho que quebrar. Sabe, irmãos, eu tenho ministrado muito sobre isso. As pessoas que sentam na minha mesa lá em casa, as pessoas que eu encontro na rua, que dão liberdade, perguntam sobre isso. Queridos, hoje a igreja está sofrendo porque as pessoas não abrem mão do seu padrão próprio. Já falei isso aqui nos primeiros terças mais que a gente pregou aqui. Se chega alguém que é melhor do que eu quero anular e, se possível, matar aquela pessoa. E se chega alguém que faz pior do que eu não estou disposto a estender a mão e auxiliar e a ensinar aquela pessoa. Então, quando nos sobra isso demais, irmãos, eu começo a me achar o rei da cocada preta, e tudo que eu faço é certo, e o que fazem perto de mim, ou que as pessoas chegam perto de mim, não são boas o suficientes para mim, ou são boas demais, mas ninguém pode saber disso. Eu somente ignoro. Como, irmãos, está fácil, e às vezes eu me pego pensando dessa forma. Que a pessoa chegou, talvez na igreja, no meu trabalho, em algum lugar, ela nunca me fez nada. Eu começo a desdenhar dela, sabe? Não sei se vocês têm esse sentimento também, cara. Não. Aí vem alguém, você viu quem está aí e tal, fulano? Ah, beleza. Porque eu sei que, no fundo, eu sei que aquela pessoa é bem melhor do que eu em tal coisa. Então, cara, eu vou esmagar. E Deus, irmãos, te deu autoridade, não para pisar na cabeça e no pescoço dos irmãos, mas para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Amém? Então, meu querido, esmaga o bicho certo. Amém? Você tem que esmagar serpente e escorpião, não o teu irmão que está do teu lado. E o que se enxerga, irmãos, em vez de ser uma igreja acolhedora na face da terra, é uma igreja que só dá bordoada. O que, irmãos, é estarrecedor, você vê pessoas na internet hoje que são teólogos, que estudam bastante, que estão tratando o seu jeito de ser como verdade. Então, meu irmão, você tem autoridade para esmagar serpente e escorpião, então trate de esmagar o bicho certo. Amém, queridos? Glória a Deus.
e seja uma pessoa imitadora de Cristo, que foi o maior acolhedor que já existiu, que já vai existir. Glória a Deus. Então, respondendo à pergunta, irmãos, se você é uma pessoa agradável de estar perto, faça esse teste com você mesmo. Certamente, se você perguntar para você mesmo, logicamente que a resposta será sim. Mas, queridos, tem pessoa que é intragável. Tem pessoa que é tão cheia de si mesmo que ninguém quer estar perto. Existe somente a conveniência. Ah, cara, beleza, vamos lá. Olha só. Pessoas agradáveis, irmãos, são pessoas que não deixam de estar cheias do fruto do Espírito Santo. Amém? Isso é um cuidado que eu e você devemos ter, queridos. Por quê? Porque eu falei isso para pessoas hoje, eu falei isso para pessoas ontem, queridos. Está sobrando muito trabalho para a igreja, está tendo muito trabalho e está tendo muita pouca procura pelo agir do Espírito Santo. Não se dá mais lado, irmãos, e nós estamos tão ocupados e tão abarrotados em fazer, que a gente esquece do mover do Espírito. E nós sabemos que quem de fato constrói e faz é o Espírito. Irmão, se não tiver Deus no negócio, não vai rolar. Nós temos que começar a entender e sair do sobrenatural, porque aí o acolhimento vai ficar mais fácil. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, onde você está inserido, irmãos, o ambiente é mudado, sim ou não? Eu ouvi uma frase essa semana, numa pregação, que diz assim, ó, se você tem água para beber, queridos, as pessoas que estão no deserto vão querer arrombar a porta. Meu Deus! Mas nos falta água para beber. Nos sobra muito julgamento, irmãos. Ninguém mais quer lidar com pessoas conforme Jesus lidou e nós estamos abrindo a boca demais para falar de Jesus. Que negócio é esse? Compaixão não tem mais. Paciência passou longe. Disponibilidade ninguém mais tem, cara. É doido. Isso não é igreja. Muito menos acolhedora. Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Benignidade, sabe o que é benignidade? O que é benignidade e bondade? Irmãos, a bondade é o ato, é a ação de ser bom. A benignidade é a intenção. Amém, queridos? O fruto do Espírito é isso. Então, queridos, que hoje eu e você, como uma igreja, parte de um corpo de Cristo, deixemos de lado as coisas que não somam mais com a gente, irmãos. O que eu vou ganhar se eu destruir o meu irmão em palavras para outro irmão? Isso são só dissensões. E nós precisamos de uma igreja centrada e forte no acolhimento, na integração e no ministério de Jesus, queridos. Senão eu não dou conta, a gente vai tombar no chão aqui daqui a pouco. Eu louvo a Deus porque nós estamos nos despertando para isso, amém? Isso é só o começo das nossas vidas. Que a nossa comunhão, queridos, ela possa partir para um nível maior nesses dias. A vontade de ver, conforme Barnabé enxergou na vida de João Marcos, queridos, que ele tinha potencial para até mesmo escrever um livro que ficaria registrado para nós como a palavra de Deus. Meu Deus, cara. É isso, irmão, certamente as pessoas falaram, ei Barnabé, você está maluco, vai sair com esse cara? Você vai viajar com esse cara, ele vai te matar enquanto você dorme. Não, cara, eu vi como ele pregava em Damasco, falava com força de espírito. Eu sei que Deus vai fazer uma grande obra na vida dele, irmãos, isso é acolhimento. Poxa, mas esse aqui não é o Emerson, fulano de tal, que fazia tal coisa. Não, cara, esse é o Emerson, ministro do Senhor na igreja, que vai fazer realmente coisas grandiosas em Deus nessa terra. Ah, eu não acredito, beleza, mas eu acreditando já está bom.
Mas isso se perdeu, irmãos. As pessoas estão preocupadas somente com o caldo que está esquentando em casa. Se vai queimar ou não. Ó, pastor, ó, meu caldo. Irmãos, que nos sobre o agir do Espírito nesses dias. Que venha sobre nós. Que eu e você possamos ser pessoas que respondem ao Espírito Santo. Que se coloque na brecha para que as coisas possam fluir através da sua vida, irmãos. E o que Deus tem para mim, para você, para a nossa igreja, para a sua casa, para os seus filhos, é muito grandioso. Mas, irmãos, deixe de pisar na cabeça de irmãos e pescoço de irmãos, comece a pisar em serpentes e escorpiões. É para isso que você foi chamado. Não inverta o processo. Se você que está aqui me ouvindo, é líder de célula, irmãos, vai chegar a pessoa na sua célula quebrantada, quebrada, precisando de ajuda, ela nem sabe do que ela precisa. E você fala assim, mas eu tenho remédio para você, irmãos, é Jesus. Aquele que morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida. Isso é uma igreja acolhedora. Jovens, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo e prontos para ministrar pessoas. Prontos para parar no meio do caminho, conforme um samaritano fez, e pega a pessoa e coloca no seu cavalo, leva até um lugar seguro, oferece tudo que a gente falou no início, hospitalidade, refúgio, entrega. Irmãos, entenda, você, a sua casa, a sua família, o seu abraço vai ser refúgio para as pessoas nesses dias. Mas chega, irmãos, de querer ser uma pessoa que ministra Jesus, que quer ver um avivamento, que fala sobre avivamento, mas você não consegue ler a palavra de Deus, não consegue meditar, não consegue ler, não consegue fazer nada. Irmãos, você não vai ser essa pessoa agradável de estar perto. Porque o teu padrão sempre vai falar mais alto. Amém? O pastor Luiz Hermínio fala, né? Está cheio de meninos por aí hoje que querem mudar o mundo, ministrar avivamento, mas não conseguem arrumar a cama. É muito louco. Para com isso, mano. Isso é borracha. Queridos, que eu e você possamos entender isso. Que eu e você possamos entender que a nossa igreja necessita disso. A começar pelos pastores aqui da frente. A começar pelo pastor Diego. Eu preciso entender isso aqui mais e mais e mais a fundo, queridos. Porque eu sempre posso melhorar no meu acolhimento. Eu sempre posso melhorar no parecer mais com Jesus. Ninguém está pronto. Isso nunca termina. Então que eu seja o primeiro que a receber isso nessa noite. Mas que você também receba aí no seu lugar. Que a sua vida e que a sua condução com pessoas, irmãos, quando você for abrir a boca para falar de alguém, que dê um torção na tua língua, em nome de Jesus. Na minha também. A pessoa vai achar que você está convulsionando. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é podre. Conduta podre, fedida. Então o que isso precisa mudar? Porque isso não é igreja acolhedora, queridos. Eu cansei de viver isso. Quando chegava gente na minha cela, irmão, chegava lá a pessoa que era afeminada. Quando saía, eu ficava falando para as outras pessoas: você viu fulano? Mano, esse aí, ó. Eu não sabia porque que minha cela não ia. Conduta, irmãos, de igreja acolhedora. Talvez você está me ouvindo aqui, eu não quero mexer com o teu emocional, mas talvez um dia tudo que eu estou falando você vai entender somente, sabe quando? Quando seus filhos precisarem de um acolhimento em algum lugar. Aí a gente entende. Aí a gente muda tudo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, fará diferença nessa terra. E o nosso intuito não é que a igreja lote, que a gente mude de prédio. Eu quero muito isso. Eu sei que vocês também querem, mas, irmãos, o maior intuito é que as pessoas se pareçam com Jesus, que elas recebam a Jesus, que elas conheçam a Jesus, que elas se convertam a esse Jesus. Isso sim é resultado de uma igreja acolhedora. Amém, queridos? E a igreja acolhedora, como nós estamos falando aqui, é um dos nossos pilares que a gente decidiu pôr aqui sobre uma igreja irresistível. Sabe, irmãos, quando você não resiste ao Espírito Santo, você se torna uma pessoa irresistível. E a sua igreja se torna irresistível porque está cheia de pessoas irresistíveis. Mas, irmãos, existe muito padrão para ser quebrado nesses dias.
Muito entendimento torto precisa ser jogado fora. Muita brincadeirinha, irmãos, tem que ser deixada de lado. Que você seja essa pessoa, mais uma vez, conforme Barnabé fez. Barnabé foi. Sabe, irmãos, quando você tem uma conduta, quando você tem algo a fazer, muitas pessoas não acreditam em você, conforme não acreditaram em Barnabé. Amém? Faça assim mesmo, queridos, acredite. Tem uma frase, né? Noé foi tido como louco até o dia que choveu. Você vai ouvir coisas, irmãos, mas não decida de ser uma igreja acolhedora. Não arrede o pé daquilo que Deus colocou no teu coração, queridos. Depois os tapas nas costas vão vir. Ah, você, cara, você que ganhou o Marcos, né? Meu Deus, cara, eu sabia, Barnabé. Mano do céu, vamos andar com esse cara é top. É isso que acontece depois, irmãos. Que a coisa aconteceu, que a roda girou, que o sucesso veio. Cara, eu sabia, Barnabé, eu sabia, mano, que você estava fazendo certo em investir em Paulo. Cara, eu sabia, velho. Mano, você é doido, hein, cara? Mentiroso. Interesseiro. Poxa, Noé, cara do céu, esse barco vai ficar louco, mano, vai salvar uma galera, né? Ninguém acredita, irmãos. Mas você sabe o que Deus pôs no seu coração. Você entende, irmãos, o que Deus chamou você para fazer. Você sabe a quem Deus está te conduzindo nesse instante para você ir atrás. Para você conduzir, para você não desistir. Igreja acolhedora somos eu e você. Pessoas vão voltar a sonhar com o reino de Deus através de mim e de você. Você crê nisso? Deixa eu ler um texto aqui para a gente encerrar. Eu li esse texto no nosso curso de integração, eu quero ler com vocês de novo, como um estilo de vida, tá bom? Para uma igreja. Romanos capítulo 12, verso 9. Você pode abrir aí, por favor? Quem achou, diga amém. Só um? Amém? Vou ler assim mesmo, hein? Romanos 12, verso 9, diz assim, ó. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês. Meu Deus. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Toma. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com quê? Com bem. Glória a Deus. Irmão, se a igreja entender isso aqui, lógico que toda palavra é conduta de vida, mas se a igreja entende pelo menos esse texto, em relação à conduta com o ser humano, com outros irmãos, com quem vai chegar, com quem já chegou, com quem foi embora. Sabe, irmãos, a gente não tem mais tempo para situações que distorcem o que nós nascemos para fazer. E você nasceu para ser uma igreja acolhedora, irmão. Se você está aqui, se hoje você tem a oportunidade de estar aqui, de receber uma palavra, de participar de um corpo, você também tem a incumbência e o chamado que está lá em Marcos, que você precisa ir por todo mundo e pregar o evangelho.
Depois que se prega o evangelho, irmãos, a obra é feita, você precisa consolidar aquela pessoa, abraçar, estar junto. Então, tudo que a gente faz no acolhimento aqui, queridos, faz parte de uma igreja acolhedora, logicamente. Mas, irmãos, existe um poder sobrenatural quando toda a igreja entende o que é ser acolhedora. Eu e você, irmãos, nascemos, estamos hoje inseridos em um corpo e uma família para eu e você sermos uma igreja irresistível. Não para a igreja ICV ser irresistível, mas para que a igreja na face da terra seja irresistível. Que você, irmãos, com a sua conduta, com a sua fala, com o seu jeito de ser, com a sua oração, que isso é importante, com a sua meditação na palavra, irmãos, se torne essa igreja irresistível, que você responda ao Espírito Santo conforme você foi chamado nesses dias. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Fique de pé então, vamos orar para a gente encerrar. Eu falei algo aqui, irmãos, eu quero repetir, eu falei isso algumas terças-feiras atrás. Livro de Gênesis, quando acontece lá o dilúvio, acontece algo muito interessante, num texto desse tamanho assim, ó. Noé, ele solta a pomba uma vez, ela volta, depois do dilúvio, amém? Houve dilúvio, todos os montes foram cobertos por água, então ele solta a pomba uma vez e ela volta. Na segunda vez ele solta, ela volta com galinha de oliveira na boca. Isso mostra que as águas estavam baixando. A terceira vez ele solta a pomba de novo e essa não é a pombagira, amém? Ok? Ele solta pela terceira vez e ela não retorna, isso significa que ela achou um lugar para repousar. O significado, irmãos, da pomba é o Espírito Santo. Quando Jesus está sendo batizado, ele recebe também ali em forma de pomba. E quando Jesus sobe aos céus, ele diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, pelo contrário, eu vou mandar aqui o Consolador. Se eu não for, ele não virá. Então, queridos, entenda que existe algo para mim e para você nesses dias chamado Espírito Santo. E ele está à procura de uma igreja, de pessoas, de homens e mulheres, onde ele possa repousar, queridos. E quando eu respondo a isso, ele vem, ele não volta, ele fica. E o ambiente ao seu redor será mudado. Já leram aqueles livros, aquele livro que o cara era tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ele passava numa fábrica, as pessoas iam tombando de lado, não sabiam o que estava acontecendo, começavam a chorar. Isso, irmãos, é ser uma igreja irresistível, homens e mulheres que a todo custo estão cheios do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, igreja, você não consegue mais abrir sua boca, vai dar o torção, mas nem precisa mais dar o torção na sua língua. Você percebe que você está fazendo algo, você está reclamando demais, você está maldizendo pessoas, ao invés de você acolher pessoas, e você começa a cair na real. E o que a igreja do Brasil, nossa igreja, a igreja Comunhão em Vida, Dourados, o pastor Diego precisa é cair na real. O que nos falta hoje, igreja, é cair na real. Que sem o Espírito Santo nós não iremos fazer nada. Será somente canções, Emerson. Sem fundamento, sem fogo, sem glória, sem nada. Então que minha oração nesses dias e a minha sua seja assim: Deus, me faça cair na real. Irmãos, vai para a palavra, vai meditar, vai ler, vai chapar no seu quarto e Deus vai te mostrar qual que é a real. Deus vai te mostrar, irmãos, o Espírito Santo ministra. Eu já não estou mais preocupado com que a igreja cresça. Sempre que quando eu assumi a igreja, o pastor Fábio foi embora, meu Deus do céu. E a oração é: Deus, que a igreja cresça, que a igreja cresça, que a igreja cresça. Irmãos, chega. Ela vai crescer quando homens e mulheres entenderem o papel deles dentro da igreja. Amém? Feche seus olhos por um instante. Você que entendeu essa palavra, irmãos, você que quer carregar isso sobre você. Vamos orar? Deus, Pai, te damos graça nesse dia.